que mais que eu posso fazer no momento de aula? Grupo de verbalização, grupo de observação. O que seria isso? Eu crio dois grupos, o grupo A e o grupo B. O grupo A eu dou um texto, o grupo B eu dou um segundo texto. E aí o que eu vou fazer com esses alunos? O grupo A vai ficar discutindo no primeiro momento. O grupo B vai fazer uma espécie de relatoria, vai observar a discussão e colocar no papel. No segundo momento, trocam os papéis. Quem estava discutindo agora vai escrever e quem estava escrevendo agora vai discutir. Como eu já fiz essa estratégia em outros momentos, uma dica que eu dou para vocês: estabeleçam um roteiro de discussão. Diga assim: fale sobre os conceitos, fale sobre as características, fale sobre as vantagens, fale sobre as possibilidades de uso. Então, você vai dando um roteiro para a discussão. Senão, os alunos ficam... ou seja, eles não têm muita autonomia de discutir os principais temas sem um roteiro previamente estabelecido. Tá? Então, roteiro do texto A, roteiro do texto B. No momento eles escutam, no outro momento ele produz. Então, nessa aula também não tem como ficar parado. Por quê? Porque no momento eu tenho que escutar, no momento eu tenho que escrever. E é para entregar hoje, não é na próxima aula. Então, ele tem que ficar fazendo. E esse modelo é legal tanto para o presencial como para o remoto. No remoto, todo mundo pode estar falando ou ouvindo, e assim fazendo a sua relatoria, tá bom? Então, funciona muito bem para os dois modelos, presencial ou remoto. Júri simulado, também bem interessante essa estratégia, mas para que ela seja mais efetiva, a gente deve escolher aí um tema polêmico para julgar. E aí eu tenho aqui o professor, que pode ser o juiz, o advogado de acusação, o advogado de defesa, o réu, os jurados, a plateia, e todo mundo vai ajudar a julgar um tema que é polêmico. O que é importante é você enfocar o lado positivo e o lado negativo. Não é só vantagem, nem só desvantagem. Olhar os dois lados da moeda é sempre interessante, os alunos gostam desse tipo de atividade, tá? Entrevista planejada também pode ser feito tanto no modelo presencial quanto no modelo remoto. E agora está bem interessante. Por quê? Porque com essas ferramentas, como o Meet, o Zoom, a gente pode trazer, por exemplo, professores, palestrantes de outros países para dentro da nossa sala de aula para mostrar, por exemplo, você é professor de engenharia, como é que é a indústria em Portugal, como é que é na Espanha. Você convida alguém para esse momento. E não fica com vergonha, gente. Quanto mais a pessoa é famosa, mais ela é boa naquilo que faz, mais ela é humilde e vai aceitar o teu convite. Quanto mais ela é, né, sentir estrela, bobinha, ela vai dizer que está com a agenda cheia. Esse daí você tira, né, das suas prioridades aí para a escolha. Então, tem muita gente bacana, com, né, muita bagagem para trazer para a nossa sala de aula, para esse momento de entrevista. Então, os alunos, a grande maioria, vai ficar na plateia, fazendo perguntas, repassando para um grupo menor, que vão chamar de entrevistadores. Eles vão filtrando essas perguntas, direcionando ao entrevistado. No final da aula, todos precisam, né, fazer um relatório que será entregue ao professor sobre aquilo que foi discutido. Então, geralmente, a gente escolhe quem? Alguém que tem uma grande contribuição naquela área de estudo, naquele conteúdo que você está trabalhando, ou, por exemplo, na pedagogia, eu poderia selecionar alguém que está na pedagogia, mas numa área diferente, como na pedagogia hospitalar, ou na pedagogia empresarial, e aí mostrar para os alunos que existem outras possibilidades para além do trivial. Qual é o trivial? Educação infantil, educação especial e gestão escolar. Não estou falando mal de nenhuma dessas áreas, é porque eu sempre digo assim, se todo mundo for só por esses caminhos, não vai sobrar ninguém para as outras áreas, né? Por exemplo, a área que eu atuo, tecnologias na educação, estou nadando de braçada sozinho. Por quê? Cadê os meus parceiros, as pessoas que querem estudar isso comigo? E até conheço todas as pessoas que colaboram comigo. Quando eu não posso, eu digo, procura fulano. Estão tão poucos, né, que querem ir para esse caminho, enquanto que há tantas possibilidades, tantas ofertas, tantas atividades para quem vai para esse caminho, tá? Dramatização, também uma possibilidade interessante. E aí você precisa enfocar bem para os alunos que dramatizar é diferente de decorar. É para eles, de fato, selecionarem uma situação da vida real, né? Uma venda, uma negociação, e
encarnar aquele personagem, vivenciar e representar, e não decorar falas. Não tem nada pior do que ouvir coisas decoradas. É legal você, de fato, ouvir coisas naturais, saindo da pessoa e que demonstra que ela, de fato, entendeu o conteúdo e agora está sabendo colocar em prática nessa situação real. Pode acontecer de maneira virtual, pode acontecer de maneira real, você que vai escolher a melhor estratégia, tá? Então, percebam que esses modelos que eu mostrei para vocês aqui, eles são modelos que, a princípio, não têm tecnologia, mas você pode usar a tecnologia em algum momento. Não existe, gente, amarras, não existe regras, tudo fechado, não. O importante é que os alunos discutam, o importante é que os alunos problematizem, o importante é que os alunos aprendam e aprendam de maneira concreta, que esse aprendizado possa ser significativo para eles. Uma boa estratégia para que a gente faça uma boa sala de aula invertida é o planejamento. O que é planejar? Pensar antecipadamente. Então, já que eu sou da pedagogia, não podia fugir, né, dessa palavra, planejamento. Fazemos isso direto, né? Então, aqui tem um planejamento para quê? Para que o aluno, em casa, possa fazer o seu estudo, possa fazer o consumo desses materiais educativos, tá? Então, eu coloco aqui o curso que eu estou trabalhando, a disciplina em que eu estou atuando, o meu nome, o professor, né? O ano que eu vou trabalhar, a carga horária dessa unidade, que vai ser através da sala de aula invertida, tá? E quando que vai ser o término dessa atividade. Por exemplo, eu tenho 60 horas aula, mas eu resolvi fazer sala de aula invertida com a unidade 2. A unidade 2 leva aí 10 horas. Então, eu vou colocar a carga horária 10 horas. Ou seja, quanto que eu vou gastar para essa atividade invertida. Aqui eu vou colocar qual a temática que eu escolhi trabalhar com os alunos nessa unidade. E aqui na duração em horas é quanto tempo ele vai gastar para estudar todos esses recursos que eu preparei para eles, tá? Então, a duração em horas do estudo individual, independente dele em casa. Objetivos da aula. Lembre-se que um objetivo sempre começa com um verbo no infinitivo e esse objetivo é direcionado para o aluno. Então, é o aluno que vai o quê? Compreender, o aluno que vai construir, o aluno que vai, né? É um objetivo para ele, tá? Então, elenque aqui 2, 3 objetivos que ele vai ter cumprido ao fazer o consumo desses materiais que você disponibilizou. Então, ele vai ter compreendido a diferença entre X e Y. Ele vai ter compreendido as razões ou a causa pelo que você que vai colocar aí, tá? Aí tem tema da videoaula. Você vai gravar uma pequena videoaula para eles, explicando, né, qual é o material que foi disponibilizado, como que ele deve ser consumido, quais características tem cada um, o texto, o vídeo, o que é para fazer com cada um deles. Você vai explicar os conteúdos e como que eles devem ser consumidos. Quais mídias digitais você pensou? Quais vídeos, sites, podcasts, para ele estudar em casa? Qual material de apoio? Capítulos, artigos que ele pode aprofundar mais, estudar mais? Quais as atividades avaliativas? Resumos, resenhas, quizzes, desafios, perguntas, links que têm acesso a um Oclep, por exemplo, tá? Então, são coisas que você vai deixar aí para ele fixar o conhecimento em casa. E, por fim, nessa ficha, tem uma sequência de estudos, ou seja, primeiro, leia ou escute a videoaula. Em seguida, leia o texto. Depois, assista o vídeo. Depois, escute o podcast. Em seguida, faça a tarefa. Isso, aquilo, outro. Sequência, dia a dia, o que ele vai fazer, tá? Então, dessa maneira, ele não vai ficar perdido, porque ele sabe tudo o que ele tem que fazer. Ele tem os materiais, ele tem os textos, ele tem os vídeos, ele tem as atividades, ele sabe qual é a sequência lógica que ele deve percorrer. Ao final de tudo isso, ele sabe qual é o objetivo que ele vai ter ou construído ao longo desse processo. Então, fica muito claro para você, muito claro para o aluno. Sem planejamento, gente, as coisas ficam confusas, né? Mas com planejamento, as coisas ficam mais claras, tá? No momento de sala de aula, o que você tem que fazer? Criar, na aula anterior, expectativas sobre o momento de sala de aula, para que ele venha para a sala com uma expectativa de que vai o quê? Praticar, construir, dialogar, jogar,
gostar de fato da aula que vai acontecer. Tá? Então, ele vai ter interesse em ler o material, porque ele sabe que na sala de aula vai ter um momento diferente, vai ter um momento em que ele vai experimentar coisas novas, construir coisas novas. Tá? Então, de fato, pode ser muito interessante, muito proveitoso para os alunos trabalhar com sala de aula invertida. E você pode estar pensando, adorei, vou fazer todas as aulas. Não, não faça não. Tudo demais são sobras. Né? Comer arroz com feijão todo dia é ruim. Então, vamos variar. Um dia a gente faz sala de aula invertida, no outro dia a gente faz uma aula tradicional. A aula tradicional não vai morrer nunca. Sempre vamos ter alguém que vai gostar da velha aula expositiva dialogada. Tá? No outro eu faço uma atividade de projetos, no outro uma visita de estudos, no outro uma discussão, no outro eu passo um vídeo, e assim eu vou variando as formas de levar o conteúdo até meu aluno, e ele consegue verificar que não se aprende só prestando atenção, mas também fazendo, construindo, discutindo, fazendo outras coisas diferentes, tá? A Arlane colocou aqui que o júri simulado tem aluno que é tão envolvido que no final da aula sai brigando com o colega. Exatamente, né? De tanto que ele está ali imerso naquela situação. Tá? A Shirley colocou que adora grupo de verbalização, grupo de observação. Tá? Então, são estratégias, de fato, bem interessantes para que a gente possa adotar com os nossos alunos. Perguntas, pessoal, comentários, dúvidas, coisas que vocês gostariam de colocar aqui, às vezes não ficou bem compreendido, que gostariam de tirar dúvidas. Professor, aqui no chat nós temos 2 perguntas, só que são relacionadas ao início da sua fala. Coloque aí. A Shirley, ela coloca assim: professor, a legislação permite que a universidade faça esse tipo de parceria com as empresas privadas para receber doações? Olha, tem que consultar com o jurídico. Né? Essa é uma informação que está além das minhas capacidades. Por quê? Porque o jurídico é que sabe, né, de fato, o que pode e o que não pode. Às vezes, pode ser que entre via Fundação Sausandred e que venha para a nossa universidade. Então, a fundação, ela serve para esses trâmites. Eu não entendo nada do direito, né? Então, acho que a gente tem que, de fato, se informar de como é possível essa parceria entre a universidade e as empresas. Mas eu já vi algumas iniciativas, acho que da Vale, com parcerias com a universidade. Então, acredito que já deva ter alguma jurisprudência, alguma colocação sobre esse aspecto. Mas consultando, né, a gente consegue resolver esses problemas. A próxima é da Antônia. Ela coloca assim: a sala de aula invertida seria o que iremos fazer agora de forma assíncrona? Olha, né, na sala de aula invertida, eu tenho as duas coisas. O momento assíncrono, que o aluno está em casa construindo seu conhecimento, e eu tenho um momento síncrono, em que eu estou com ele, fazendo tarefas, desafios. Então, assim, é possível fazer sala de aula invertida no modelo remoto? Sim, é possível. Tá? Então, eu preparo o material, disponibilizo no SIGA para que o aluno estude, tá? E no momento de sala de aula remoto aqui, nós vamos fazer o quê? Discussões, jogos, uso dos quizzes, debates, dramatizações, grupo de verbalização, grupo de observação, tudo isso utilizando o Meet. Tá? Ontem me ligou uma professora da medicina. Eu, nessas aulas, eu sempre coloco aí meu telefone, né? Fica nos primeiros slides, e aí ela me ligou desesperada: professor, a minha disciplina é prática, e amanhã nós vamos começar no remoto, e agora, me ajude, o que eu faço? Aí eu, calma, o que você vai fazer? Aí ela, olha, eu trabalho com a pediatria, eu ensino os alunos a fazer consulta, anamnese e tal. Eu disse, olha, esse período que nós estamos vivenciando de pandemia, todas as consultas da minha filha foram via Meet. E funcionou muito bem. Ela está aqui bem saudável, bem esperta, né? E conseguimos tirar todas as dúvidas. Ela foi, professor, e o que vocês fizeram? Olha, na hora que a médica entrava no ambiente, aqui aparecia um roteiro de coisas que ela ia perguntando. Sobre peso, sobre alimentação, sobre não sei o quê, sobre não sei o quê. E ela, vira a menina assim, vira não sei o quê. E a gente ia dando todos os passos. Ela, olha que coisa fantástica. Então, uma possibilidade. Então, a gente precisa, nesse momento, adaptar
para o remoto, tudo que a gente fazia presencialmente. Quando acabar a pandemia, estaremos todos juntos. Eu quero, de fato, ter a oportunidade de conhecer todos vocês presencialmente. Quando vocês me olharem em algum lugar, falem comigo. Vou ter o maior prazer em encontrar vocês aí presencialmente. Eu olho aqui um monte de carinhas, mas muita gente eu não sei quem é. Algumas pessoas sim, eu sei, mas outras não sei, tá bom? A Valesca eu conheço, a Ana Maria eu conheço aqui, né? Mas o resto, só mesmo de nome. E dos processos que chegam lá na FAPEMA, e às vezes entra aqui, eu digo, olha, é fulano, né? Está aqui, né, nessa aula de hoje. Então, a Lena colocou que a avaliação da aprendizagem com o uso das metodologias ativas é feita durante as aulas ou pode ser feita no final, como no modelo tradicional, em um só dia de prova. Olha, tanto no modelo presencial como também no modelo remoto, as avaliações elas devem ser formativas. Eu devo ter momentos em que eu avalio a participação, momentos em que eu avalio a atividade em grupo, que foi feita aqui no Meet, momentos em que eu faço a prova no Google Forms e aquela prova também vai ter um peso. Então, eu posso distribuir todas as minhas notas em múltiplas tarefas, múltiplas atividades. Se eu já devo fazer assim no presencial e no remoto, mais ainda, tá? Essa história de prova pontual é coisa do passado. Então, o nosso aluno, ele gosta de participar, então, valorizo isso. O meu aluno gosta de escrever, valorizo. O meu aluno gosta de dramatizar, valorizo. Então, valorizo tudo que ele gosta de fazer e, com certeza, vai ser muito bom para ele e para nós também,